viajar é um luxo, na verdade, para a grande maioria. Não, sim, praticamente todo mundo, né? É muito pouca gente viaja, se formos a verdade. E nós comunicamos com o mundo inteiro e sempre tivemos essa sensibilidade de tentar dizer que não é só através de viagem, e na verdade não é. Nós em Portugal em meia hora, uma hora estamos num sítio completamente diferente, mas o essencial aqui é sair da rotina mesmo e esquecer e olhar à volta com... Isso pode ser feito em Portugal. Exatamente. Isso pode ser feito em Portugal, sem dúvida nenhuma, não é? Claro, é desligar. Não tens o retirar da ficha completo porque mantens a língua, portanto estás no meio que tu conheces, portanto, e não tem essa abrangência de quando tu cais numa cultura completamente diferente, não é? Bem-vindos a mais um Bitoque, o podcast de negócios à portuguesa. O meu nome é Tocha, comigo tenho José Serra. Hoje. José, apresenta-nos o convidado de hoje. Bom, hoje temos connosco o Guilherme Melo Ribeiro, um apaixonado pelas viagens e por tudo o que levamos e trazemos delas, a razão pela qual criou a Human Eyes e o projeto Your Best Life. Este projeto nasce de uma vontade muito grande de trabalhar com o seu amigo Afonso, com quem sempre achou que ia trabalhar um dia na vida. Juntos tentam maximizar o conceito de viagem como transformação, de resposta a perguntas e a questões e de nos descobrirmos a nós próprios, criando valor em nós e nos outros. É assim, Guilherme? Está uma boa introdução. Bem-vindo, Guilherme. Olha, obrigado por teres vindo. Obrigado pelo convite. Olha, vamos começar um bocadinho pelo início. Portanto, tu tiraste o curso de gestão e depois tiraste um mestrado em empreendedorismo. Tu já sabias que empreendedorismo ia ser a tua vida? Sempre foi uma paixão tua? Como é que isso nasceu? A escolha do mestrado não foi bem uma escolha muito deliberada. Foi com um timing muito apertado. Embora eu sabia que queria continuar a estudar mais algum tempo, até porque um bocado como o meu pai está sempre a dizer que é muito preguiçoso, então gostava de estender a parte do estudo, porque era bom, fazia menos, exato. Eu, pelo menos apanhei um bocadinho isso e sabia que tinha que fazer mestrado ou que queria. E aliás, costumam dizer que a preguiça é um grande fator de progresso, não é? Se o ser humano não fosse preguiçoso, não inventava tanta coisa para trabalhar menos. Que falaram um bocadinho com o André sobre isso, não é? Identifiquei-me bastante. Exato. Mas... Falaste muito da preguiça, não é? E do facto da preguiça ser um motor para a inovação, na verdade, não é? E pronto, e nessa altura a minha prioridade era aproveitar a vida ao máximo, com responsabilidade, mas aproveitando era também mas mesmo assim não foi uma escolha ao caso, não é? Portanto, tu tinhas ali um bichinho. Sim. Empreender esteve na tua cabeça desde o início. Clichê ou não, eu já era empreendedor desde pequenino, com as limonadas e com a vender chapéus aos amigos. Desses clichês. Há aí vários desses. Vendia limonadas. Então, mas conta-nos lá, e quando é que pensaste, já chega de festas, quero criar um projeto? Como é que isso nasceu? Quando andava na vida boa nos estudos, lá está, a preguiça é sempre ao meu favor, então eu queria passar o máximo tempo no Baleal. Na praia. Estou em Lisboa, queria passar o máximo tempo na praia, então tentava fazer as minhas escolhas consoante isso. E também tinha uma paixão que na altura até estava a crescer bastante, que era a parte do vídeo e fotografia, e então comecei a envergar por aí e a querer transformar isso e prolongar para o poder fazer. E então, em paralelo, enquanto acabava o mestrado, comecei a The Flying Man, que é uma agência criativa, na altura era só eu, um freelancer. Trabalhavas em casa, lá no teu computador? Exatamente. E pronto, e o objetivo era começar a crescer isso. Usava os projetos para comprar novos materiais, para ganhar experiência e, sobretudo, para poder fazer o que gosto e ficar melhor na parte técnica de vídeo. Por isso, porque não estar a ganhar dinheiro enquanto o fazia. Mas Flyman porquê? Porque o teu pai era piloto? Não, porque nem sequer tem a ver com drones. Muita gente acha que é só uma filmagens de drones. Sim. Apesar de usarmos drones, o conceito por trás era How High Do You Wanna Fly? E o objetivo era nós destacarmos os nossos clientes e fazer sempre algo inovador. Éramos mais especializados em vídeo, mas também fazíamos campanhas integradas com fotografia e design, mas era sobretudo produção de vídeo. Mas porquê é que tu achaste que havia aí um espaço? Porque
existem numerosas agências de marketing, publicidade, seja lá o que for. Acho que nem foi por espaço, foi por gosto de quereres fazer. Começou com um projeto, se calhar um projeto, eu vou usar imensas palavras em inglês, porque nós estamos sempre a usar palavras em inglês para o Your Best Life, então não me saem outras e... Podes usar. Começou como um passion project, era assim que eu melhorava e de repente alguém viu isso e disse, eu gostava de fazer uma coisa dessas para mim. E se calhar o primeiro não era a pagar, mas já era comercial, já era mais sério. De repente o segundo já era a pagar. De repente alguém já conhecia alguém que trabalhava na L'Oréal e que tinha visto e gostou. Então foi um bocado... Nós nunca gastámos €1 em marketing, foi sempre boca a boca, e crescemos bastante em 2 anos. Já, não que seja o indicador de crescimento, mas já éramos 10 pessoas fixas, mais uma rede de freelancers, e portanto aquilo já estava a rodar muito. Se não tinhas investimento, que não tinhas nesse caso, o facto de teres 10 pessoas já demonstra crescimento, né? Porque tinhas que então pagar, tinhas que pagar às pessoas, né? Sim. Mas portanto, no fundo o que estás a dizer é que fizeste essa empresa, essa agência, porque tu querias trabalhar com vídeo, né? O que é que tu querias trabalhar exatamente? Era filmagens? Era trabalhar o vídeo ou eram os conceitos? Acho que era mais os conceitos. Bem apanhado, porque eu nunca estudei vídeo, cresceu só em mim através da viagem como paixão, mas era também uma ferramenta para... Eu sempre, e continuo obviamente, muito interessado na maneira como vários negócios de várias áreas funcionam e posicionamento, a parte não só da comunicação, mas também business model, etc. E era uma maneira, através do vídeo, uma ferramenta que estava a crescer muito na altura, de eu entrar dentro dos negócios. Eu lembro-me que era isso que me motivava às tantas, a parte apaixonante de filmar e da parte criativa e desses desafios começou a desaparecer um bocadinho, porque com 10 pessoas, aquilo era uma fábrica, era sempre um cliente vem, briefing, só temos X mil euros, então só podemos fazer isto, começa a custar tempo, criatividade e a meter pressão. Então eu já não estava a sentir muita paixão na parte de vídeo, mas tinha sempre paixão de perceber como é que funcionava os vários negócios, desde negócios pequenos a negócios grandes, como... Os negócios dos teus clientes? Dos meus clientes, sim. E por isso essa curiosidade, e aliás nós usávamos isso, não era só mera curiosidade, nós usávamos isso para integrar, porque não eram só vídeos de... Sempre fazer o conteúdo para dentro, não é? Dos vídeos. Alguns eram mesmo para vendas e portanto tinha que estar alinhado obviamente com a comunicação, com os objetivos do cliente em si. Outros, quando são eventos e coisas, é uma câmara e não interessa. Portanto, tu sentes que foi uma coisa, mas tu no início, quando decidiste que era vídeo que ias fazer, tinha a ver com as viagens todas, não é? Conta-nos lá um bocadinho sobre isso das viagens. Tu falas que o teu pai era piloto, o meu avô. O teu avô era piloto, e que isso também te inspirou nas viagens. Como é que, contas lá um bocadinho sobre tive a sorte de começar a viajar desde cedo. O meu pai trabalhou muitos anos numa multinacional, então, e como o pai dele também era piloto, viajou sempre desde pequenino a vida toda, e então começou a viajar com a família também. Isso também serviu para nos abrir a mente, para perceber que havia novas realidades, e eu comecei a ver desde ou maneiras diferentes de viver, ou mesmo cenários e cascatas e coisas lindas, e depois trazia histórias para os meus amigos e não conseguia passar de palavras, e não conseguia, não, mas tu não viste, aquilo era lindo. E então acho que naturalmente comecei a registar um bocado esses momentos para trazer para os meus amigos, e depois queria cada vez melhor e queria cada vez contar melhor a história e o que eu tinha vivido, então comecei a desenvolver essa paixão. Mas eu tenho a sensação, por aquilo que vi, não sei se é verdade, que tu na viagem começas a procurar conteúdo, ou seja, começas a querer contar uma história, não é? Sim. Ou seja, há uma evolução entre, porque repara, a maior parte das pessoas viaja numa de contemplação, ver como é que é, não é? Penso que no teu caso, a partir de determinada altura, começa a surgir o porquê que eu estou a viajar e para que é que eu estou a viajar, não é? Portanto, e o que tu vês, começas a querer interagir com essa realidade. Será verdade? É 100%, porque a câmara no início era o foco, se calhar o foco era mostrar aquela imagem aos amigos, mas às tantas, quando eu trago uma imagem igual, já passei essa fase, já não traz nada de acrescentado. E então comecei a perceber, então espera, eu estou a viajar aqui, eu estou a chegar
estou a voltar para o meu grupo de amigos, mas com uma mente mais aberta, porque eu sei que há pessoas do outro lado do mundo a viver de uma maneira completamente diferente e por isso, se calhar, vou criar mais empatia com outra pessoa, o que seja. E comecei a perceber que isso estava-me a transformar de alguma maneira e eu estava a evoluir bastante enquanto pessoa. Então comecei a entrar por aí e a tentar deixar um bocado de levar por isso e tentar interagir muito com a cultura local, que é para tentar tirar o máximo dessa viagem. Mas é curioso, porque o que tu estás a dizer é que foi a tua necessidade de partilhar com os teus amigos que te levou a ser mais interventivo e mais incisivo na cultura local e no contacto com as pessoas. Um puto de 12 anos ou 14, ou se calhar nessa altura, se calhar não conseguia ter, sim, não tinha muita essência. Então pensava nisso, não é? Pensava no voltar a casa, pensava, vou viajar, vai ser giro, mas não estava lá mesmo, se calhar com essa idade. E depois comecei a dar a volta. A pensar, como é que eu consigo de facto partilhar isto com os meus amigos, não é? Sim. Eles não conseguem, porque é muito difícil de facto transmitir, seja aquilo que for que a gente experiencia quando estamos em viagens, não é? Porque há uma data de coisas que é impossível transmitir no vídeo, não é? Ou numa fotografia. Há a envolvência, há os ruídos próprios, ao cheiro, não é? Exatamente, e mais do que uma imagem, que se calhar algumas paisagens consegui transmitir porque era só a fotografia, mas depois, além disso, já era mais desafiante, e foi aí que eu comecei. Então se calhar não vou só levar uma imagem, eu quero mesmo que eles também se transformem ou comecem a crescer e abrir a mente como eu estou. E isso era desafiante e puxava muito pela criatividade de tentar trazer essas histórias para casa. Qual é que achas que é a importância das viagens em si, de conhecer novas culturas? Porque na verdade, vamos falar mais à frente do Your Best Life, que é isso que faz, é levar as pessoas também a conhecer novas culturas, não é? Porquê que isso é importante? É crucial, porque é muito fácil qualquer pessoa cair numa bolha a qualquer parte da vida, não tem que ser necessariamente muito negativo, mas para a pessoa porque está muito focada no projeto. Eu caí na minha bolha, estava muito focado no projeto e não falava com ninguém, até com os meus próprios amigos, porque queria fazer aquilo acontecer. Qual projeto a falar de Flyman? Numa fase sim, noutra no Your Best Life, por exemplo. Quando tentava transmitir essa mensagem, até eu próprio caía, porque é fácil, há tanta gente no mundo, há tanta competição, que é fácil nós às tantas só vermos isto para não perder a corrida. E a viagem o que faz é, mesmo que seja só 3 dias, tira-nos da rotina, tira-nos do nosso dia-a-dia e obriga-nos a ver uma coisa completamente diferente e isso faz-nos crescer e faz sair da nossa zona de conforto e faz acordar um bocado, dá essa consciência. E acho que quase que liga o nosso cérebro de formas diferentes. Exatamente. É o momento em que começamos a viver em câmara lenta, não é? Exatamente. O que leva a que depois desse tempo, seja ele qual for, 3 dias ou 15 dias ou 2 meses, parece que vivemos uma vida inteira a viajar, não é? E depois há sempre aliás, o nosso logo do Your Best Life é uma janela de avião com um Y, que é a asa do avião, mas também é o U, porque é uma janela para o mundo, mas é uma janela para o nosso mundo também, por mais bonito e floreado que seja. Há sempre aquela viagem de volta à janela do avião e a pessoa pensa, agora vou voltar para a minha rotina, como é que eu me vou apresentar? E é desde pequeno que eu tive a sorte de começar a experienciar isso, e depois através do Humanize e Your Best Life era uma maneira de multiplicar esse ensinamento. Eu acho que isso é crucial para qualquer pessoa. Por acaso acho que esse feeling que estás a falar é um feeling que também me revejo muito, que é aquele momento em que tu vais fazer uma viagem que te deu montes de experiências e viste coisas completamente diferentes, né? No momento em que estás na viagem, estás embrenhado naquela viagem e realmente parece que... E não pensas nisso? Não pensas nisso. Passaram 2 ou 3 meses, né? E tiveste a viajar 1 ou 2 semanas e estás naquele momento no avião que estás a chegar a Lisboa, vês Lisboa. Exatamente. E pensas, Fónix, amanhã vou para o trabalho, ou amanhã vou para a escola. Amanhã entra na rotina. Amanhã entra na rotina e às vezes é fácil, tu 2 ou 3 dias depois de teres feito a viagem já estás completamente dentro da rotina, não é? E se calhar estás a fazer os mesmos erros que nessa viagem de avião estava, não vou voltar a fazer aquilo, e depois é o tal cair na bolha. E eu acho que a viagem tem esse poder de nos tirar e pelo menos dar um bocado, olhar para nós com outros olhos e com outra perspectiva. Mas o segredo não sei se é segredo, se é possível, é conseguir que a viagem não seja um intervalo para os anúncios, para a publicidade,
não é? Do filme, mas que interage e que consiga determinar o que é que vai acontecer a seguir. Certo. Portanto, porque senão parece que aquilo é um bocado que se corta, não é? Portanto, da vida do dia-a-dia. Exato. E depois volta tudo à rotina, portanto, e acho que isso é muito difícil. É muito difícil deixar de acontecer. E é uma das coisas que esta nova realidade do mundo em que nós vivemos acho que trouxe, que é, pá, antigamente, a ideia que eu tenho que é, pá, tu tens 2-3 semanas para tirar férias. Portanto, trabalhas o ano todo e depois tens 2 semanas, que é o intervalo para a publicidade que tu estavas a falar, e vais tirar férias. A verdade, tirar férias era um bocadinho mais complicado. Hoje em dia, fazer uma escapadinha de fim de semana, não é? Apanhar um feriado e ir não sei onde. Agora que a pandemia não se aplica, vamos esquecer esta parte, mas a realidade é que agora. é um bocadinho mais fácil nós, se calhar, fazermos pequenas viagens durante o nosso... Por acaso, porque é muito difícil, a verdade é tu essa. agora tocaste num tema que é aterrorizador, que é o efeito que esta pandemia está a ter nas pessoas, ou vai ter nas pessoas. Precisamente pelos milhões e milhões de viagens que deixaram de ser feitas, não é? Sim. Ou seja, pá, isso é um empobrecimento extraordinário, pá, da humanidade, não é? Nós sempre tivemos esse ponto muito sensível porque viajar é um luxo, na verdade, para a grande maioria. Sim, praticamente todo Sim. mundo, né? É muito pouca gente viaja, se formos a dizer a verdade. E nós comunicamos com o mundo inteiro e sempre tivemos essa sensibilidade de tentar dizer que não é só através de viagem, e na verdade não é. Nós em Portugal, em meia hora, 1 hora, estamos num sítio completamente diferente, mas o essencial aqui é sair da rotina mesmo e esquecer e olhar à volta com... Isso pode ser feito em Portugal. Exatamente. Isso pode ser feito em Portugal, sem dúvida nenhuma, não é? Claro, é desligar. Não tens o retirar da ficha completo porque mantens a língua, portanto estás no meio que tu conheces, portanto, e não tem essa abrangência de quando tu cais numa cultura completamente diferente, não é? Sim. Em que para ti é tudo novidade e é tudo informação adicional. São ajudas extras para te tirar da rotina. Pois, mas repara, mas nesse caso o teu, diremos assim, o ritmo de vida é diferente, não é? Porque tu tens uma apreensão, tu tens um ganho de informação extraordinário, não é? Portanto, ou seja, tudo para ti é novidade, portanto, tudo é informação nova e tu tens que processar aquilo e a intensidade é brutalmente. É mais fácil focar nisso, não é? Certo. E é muito diferente as velocidades, não é? Portanto, se eu for para o Jerez tirar férias, se eu for para Paris ou se eu for para o meio da selva amazónica, é bastante diferente, não é? Claro, mesmo que seja ao mesmo tempo. É. E, por exemplo, eu lembro-me quando era mais jovem ia viajar e levava o telemóvel, pá, ia para um país, pá, não há rede, pá, não há mensagem, esquece, tipo, vou estar 1 ou 2 semanas. São mais ajudas extra para desligar. Desliguei e desapareci. Hoje vou a qualquer sítio na Europa, tenho internet ainda. Né? Também está em tecnologia, está a evitar que a gente mais facilmente desligue. E não só tecnologia, pá, na verdade, cada vez mais com esta coisa da globalização, o que acontece é que há uma influência cultural de culturas dominantes, diremos assim, não é? Se é que se pode chamar assim por causa da comunicação, que acaba por invadir todos os outros espaços, não é? Portanto, tu hoje vais a Costa Rica, Bangkok não ou é? Costa Rica, não sei o quê, se estiveres no meio urbano é tudo igual, não é? Sim, Portanto, sim. as mesmas lojas, as mesmas abordagens, a mesma publicidade, etc. Portanto, Certo. isso é um fator de... Tens a velha dos backpackers, que é quando precisas do Wi-Fi vais ao McDonald's, né? Em qualquer sítio, em qualquer país do mundo. Portanto, ou seja, esses são os fatores, diremos assim, menos positivos do que é que está a acontecer. E, portanto, agarrando em histórias e em viagens, nasce a Humanize. Certo. O que é a Humanize? Humanize já foi muitas coisas. Começou por ser um passion project, lá está. Eu senti a falta ou comecei a ver a paixão a desvanecer um bocadinho quanto mais crescia a da Flying Man e quanto mais fábrica e quanto menos vídeo eu fazia e menos criatividade tinha de meter nos meus vídeos, ou menos desafios tinha. E então com o dinheiro, nunca fui muito consumista, então o dinheiro que tinha era para viajar sempre, e a parte da viagem, que foi o que me introduziu ao filme e à fotografia, depois voltou-me também a reacender da paixão que tenho por isso. Então decidi dar um nome a isso e começou o Humanize por só um bocado de plataforma para contar as histórias de uma maneira um bocadinho mais organizada. E porquê Humanize? Tem
é o trocadilho com humanizar, porque também sentia agora ainda mais que a viagem, que havia muita gente a desperdiçar o valor que viajar os pode trazer, e se calhar escolhiam, por exemplo, um resort, ou iam lá e não interagiam com ninguém local e não conseguiam absorver nada, e então a parte de humanizar a viagem e a parte muito à volta da autenticidade e de interação com os locais, etc. Então o nome De ligar, muito ligar, estás a dizer no fundo é quando ias para um local, para um destino, humanizar também era ligar-te à cultura que lá estava, não é? E ligar-te a essas pessoas. Às pessoas e depois a ti também. Essa questão do resort, pá, é uma questão que entra muito naquela que estamos a falar do intervalo da publicidade, não é? Portanto, as pessoas normalmente quando vão para um resort é do género, epá, tive o ano todo a trabalhar. Não queres forçar agora. Não queres fazer nada, eu quero ir para a praia beber morritos. Sim. Pois é, isso que eu estava a pensar quando estava a ouvir o Guilherme, é que fazer isso, esse movimento de humanize, digamos assim, não é? De interagir com alguém local, etc. Existe determinadas condições, uma delas é não ter preguiça, não é? Portanto, Sim. algum espírito de irreverência, portanto, sem dúvida, não ter preguiça e talvez ter o contexto adequado. Porque se tu fores com um grupo grande é muito mais difícil de comunicar com alguém. Se tu fores sozinho a viajar, a facilidade de comunicação com os locais é brutal, não é? Eu por exemplo, eu tenho aconselhado, várias vezes aconselhei, quer familiares meus, quer amigos, quando me perguntavam, mas pediam a minha opinião sobre como é que haviam de fazer uma viagem, sobretudo viagens grandes, e eu dizia, vai sozinho. Claro. Porque quando vais sozinho, consegues ter uma abertura de espírito para comunicar com os outros, que não pode ser travada, não é? Porque estás sozinho, tens de comunicar com alguém. Nem consegues, tens de... Exatamente. E como estás sozinho também não és uma ameaça para os outros. Portanto, e as pessoas abrem-se com muito mais facilidade e tens outras experiências, podem te convidar para casa, podem te convidar para não sei o quê, para qualquer evento, etc. O que é muito mais difícil se forem 3 ou 4, não é? E, portanto, acho que isso que tu estás a dizer também depende deste tipo de condições que a pessoa consegue criar ou não. A parte da interação humana com os locais, obviamente, que é um dos fatores principais, mas consegues absorver informação e cultura de outras maneiras, mesmo sem ter de haver essa interação. Claro. Sim, que a parte humanize tem sempre intrínseco a parte humana, mas até pode ser uma montanha, ir à Suíça e ir realmente ir parando em casinhas pequenas, ou até pode ter luxo, mas é o não deixar ir. Se eu tenho o meu conforto em casa, não vou viajar e tentar forçar um conforto também, porque não é natural, não é o meu país, não são os meus costumes, e um resort é isso, é americanizar um bocadinho o hotel, é tudo igual, é tentar aproximar um bocado das rotinas que tínhamos em casa. Eu acho que eu não censuro isso, e às vezes até eu preciso de um resort só para descansar, faço de outras maneiras, mas acho que há um desperdício enorme de valor. Sim, pá, eu não consigo estar num resort, eu confesso. Portanto, não consegue. É impossível. Confirmo, é impossível. Estava só a tentar ser... E já tentámos? Tentámos uma vez e durou... 2 dias, 3? Depois. Uma pessoa sente-se um número. Depois largámos aquilo e fomos para as montanhas, portanto, e para o deserto, nesse caso. Eu acho que tem a ver com as pessoas, não há hipótese. Sim. Mas também tem muito a ver com isto que estávamos a dizer esta janela publicitária que tu deste esse exemplo, eu gostei muito, que é as pessoas quando vão viajar porque é para descansar, para sair, quer sair dali, estou fora do trabalho, tem que descansar um bocado, né? Se tu vais fazer uma viagem, como muitas viagens que nós fizemos, não era propriamente descansar, não chegava propriamente ao final da viagem a dizer estou tão mais descansado. É o pior até. Exatamente. Chegas no domingo à noite porque era para aproveitar ao máximo e no dia seguinte. Segunda-feira de manhã tens que ir trabalhar ou tens que ir para a escola. Sim, eu não quero ser exemplo para ninguém, mas quando estamos em viagem dificilmente dormimos mais que 2 dias no mesmo sítio. Pois. Portanto, eu sei que não é descansar desse ponto de vista, mas o descanso tem a ver com a quebra. Exatamente. Quebra da rotina, não é? Portanto, descansar não é ficar de papo para o ar. Ok, papo para o ar também é quebrar a rotina, e, portanto é outro tipo de atividade. Mas efetivamente o descanso é outro tipo de atividade. A gente pode descansar no dia a dia mudando de atividades. Aliás, se calhar uma das formas que as pessoas têm, pelo menos é o que eu sinto, que as pessoas têm de não se cansar no trabalho e no dia a dia,
é terem várias atividades que vão alterando, não é? Vão mudando. Portanto, e dessa forma não tem tempo para se cansar, porque são sempre desafiadas para coisas novas, não é? Eu vim, isto não tem muito a ver, mas... Tudo tem a ver aqui. Se te lembraste disso é porque provavelmente tem Exatamente, eu vim muito descansado agora, acabei de surfar as ondas maiores da minha vida, porque está um swell gigante, não sei se sabem. Estavam ondas na Nazaré, eu fui até à Marina de Cascais, estivemos lá a ser puxados por uma mota d'água, então eu vim assim todo descansado, mas cansado, mas descansado, foi bom para... Mentalmente descansado. Sim. Né? Mentalmente descansado. E exausto fisicamente. Pois, também já percebeste que nós também somos muito apaixonados por viagens e também gostamos muito disso e por isso temos também muitas ideias já formadas sobre isso. Eu lembro quando era criança tinha uma frase na minha cabeça que era o traveler, not tourist. Exato. Que era muito aquela cena de tu vais viajar ou vais ser um turista, né? Portanto, eu posso ir a Paris e ver a Torre Eiffel, o Louvre, bate ali os pontos. Aliás, até o Google Maps tem acho que tem uma funcionalidade qualquer que tu dizes quer ver as cenas mais visitadas. Sim. E ele faz-te um percurso pela cidade. Eu normalmente podia até fazer esse percurso, montava no Google Maps só para não o fazer, né? Na altura não via Google Maps. Evitar esses pontos. Há coisas que tens que ir, né? Não vais a Paris e não vais ver a Torre Eiffel e o Louvre, né? Obviamente. Pois. Mas pronto, e era muito esse conceito. Mas lá está, depende muito das pessoas. Depende das pessoas. Há pessoas que preferem outro tipo de coisas, que querem outro tipo de coisas. Mas acho que sem dúvida era super. Essa é a parte mais importante, era fazer essa viagem enriquecida de uma forma completamente extraordinária, né? E ainda hoje é assim. Infelizmente, hoje, 2020, 2021, não vai ser assim, né? Infelizmente. E isso, agarrando o que tu disseste há pouco, acho que pode ter um grande impacto na saúde mental da nossa sociedade, né? Mas teve, e nós desde o início que nos posicionávamos muito com essa mensagem do parar para refletir e para ganhar awareness, sobretudo self-awareness. A viagem o que traz é isso, é self-awareness para nós e global awareness para sabermos que há outras maneiras de viver completamente diferentes e que não tem que ser assim. Não tem que haver 3 refeições por dia só porque sempre foi assim a vida toda. Não tens de comer carne só porque foi. Só exemplos soltos, mas... E de repente vem isto aqui completamente impensável, que basicamente até nos ajuda a espalhar esta mensagem. Basicamente, todos aqueles que nem sequer iam viajar e nem sequer paravam, de repente foram obrigados a parar, e o que os fez pensar e dizer que alguns demoraram mais tempo a chegar a esta conclusão ou não, mas todos chegaram a dizer por onde é que eu estou a ir. Será que tiveram 3 meses em casa a ter que pensar, será que eu estou a ir pelo caminho certo? Será que eu gosto de fazer isto? E era muito isso que nós comunicávamos e que tentávamos fazer chegar às pessoas através da viagem, e de repente o Covid foi o maior impulsionador dessa mensagem. O documentário, por exemplo, estava todo feito até à parte do Covid, e depois tivemos de acrescentar ali um bocado um break, mas que no fundo era exatamente a mesma comunicação que nós íamos dizer, que é o... Sim, porque vocês publicaram aquilo em abril, não é? No final de abril. Mas se calhar então vamos falar um bocadinho sobre isso, não é? Que é, tu estavas com esses projetos e querias muito fazer um projeto com os teus amigos, com o Afonso, não é? Sim, a da Flying Man estava a crescer, eu estava a perder um bocado de entusiasmo, ia ganhando outra vez o entusiasmo através deste projeto Humanize, e entretanto já se calhar ele apanhou desde o início. Nós éramos amigos desde há muito tempo e fomos viver juntos com mais outro amigo, e ele na altura estava a trabalhar na Nestlé e não estava... E adorava aquilo. Obviamente. Adorava trabalhar na Nestlé e vestir o fato todos os dias. Exatamente. E é um gajo muito esperto e que quando gosta de uma coisa vai atrás e fica bom naquilo, se gostar mesmo, e era o caso. E ele descobriu uma paixão de digital marketing, mas havia ali aquele medo da mudança. Os pais se calhar protegiam um bocadinho mais, mas estás a trabalhar na Nestlé, é uma grande empresa, é muito bom. E ele chegava à casa e mudou completamente o mindset, porque antes chegava à casa e dizia isso aos pais, e não é que desencorajassem, mas o conforto é sempre bom. E depois do outro lado tinha-me a mim a dizer, não, então bora. Ele, mas eu não estudei isso, como é que eu faço isso? E o curso custa 3.000 euros, se calhar um edit ou qualquer coisa assim. Eu, não, vai para uma empresa, tu és um gajo esperto, vais para uma empresa, eles ainda te pagam para aprender. Exato. Essa é uma boa dica. E assim foi. E o custo de oportunidade não era muito grande na Nestlé, não é só pelo nome ser grande,
ele não tinha um trabalho assim tão interessante e também não estava a ganhar assim tanto, portanto a decisão não foi assim tão difícil. E assim foi, e depois nós fomos para caminhos completamente opostos, mas chegávamos sempre a casa e eu estava a dizer, conseguimos este projeto, este cliente, olha esta... Na Flying Man, estás a dizer? Na Flying Man, olha esta ratice que nós fizemos aqui, e ele começava a dizer as mesmas coisas, mas na parte de digital marketing, e nós começámos a dizer, nós qualquer dia ainda vamos fazer alguma coisa juntos. Isto, eu gosto sempre desta história porque tem 7 anos, é um plano de 7 anos ou mais que se foi concretizando sem nós percebermos, porque às tantas não estás todos os dias 7 anos a dizer ainda vamos trabalhar juntos. Claro. Mas depois começámos a perceber, ele começou a ficar muito bom, começou a ir a palestras por gosto, lá está, por isso é que é importante a pessoa gostar daquilo que faz, é só porque senão não teria ido a essa palestra, não teria conhecido que era um gajo de Sintra que faz não sei quantos milhões a vender produtos de afiliados e estava a fazer um workshop qualquer e ele gostou, conseguiu falar com ele, começou a trabalhar para ele, aprendeu quase o dark side do digital marketing, ia partilhando sempre comigo, eu ia partilhando a parte de comunicação, marketing e da Flying Man. Às tantas ele tornou-se digital nomad e não tinha sítio para trabalhar, ou trabalhava em casa. Eu disse, olha, vem trabalhar para o nosso escritório, mas tens que me pagar, vais-me pagar em serviços. E pagava 1 hora por semana, qualquer coisa em serviços que tinha que fazer. E eu, em vez de fazer para outros projetos, olha, eu acho que o Humanize tem imenso potencial. Nós até já tínhamos tido 1 ou 2 vídeos virais, e tínhamos sempre muita aceitação e comentários muito meaningful. Vou botar mais uma palavra em inglês. E ele começou a fazer assim, a espalhar, a distribuir alguns dos vídeos em serviço para pagar o escritório, o nosso escritório. E de repente surgiu outro amigo dele, o Ricardo, na altura, que é perito em comunicação, começou a ajudar também e falou de um projeto que era o Best Job in the World. Não sei se ouviram falar. Sim, uma ilha, sim. uma coisa assim. Foi assim, Era uma ilha. Era um case study gigante de uma campanha do turismo. O objetivo deles principal era awareness só, e Era da Austrália, foi espalhado, exatamente, foi espalhado no mundo inteiro e basicamente as pessoas inscreviam-se para ganhar o Best Job in the World, que era tomar conta de uma ilha paradisíaca. E nós começámos a pensar, porque é que não fazemos isso? Tenho 5 ou 6 anos para trás de conteúdo muito bom do Humanize e já tínhamos vindo a aprimorar a comunicação de usar a viagem como ferramenta para desenvolvimento pessoal, como comunicar isso, como nos posicionar assim, e já tínhamos feito com algum sucesso. E então dissemos, então vamos criar o Life Changing Program baseado no Best Job in the World. E então tivemos esta ideia maluca de criar este projeto com a experiência toda que tínhamos tido, os 10 países onde eu tinha conteúdos, onde tinha passado, e no fundo era uma maneira eram 6 meses, 7 pessoas, 10 países, e era uma maneira de multiplicar estas oportunidades que eu tinha tido, obviamente de uma maneira sustentável, mas não deixava de ser uma ideia maluca na altura. Portanto, vocês... Diz. Não deixa de ser um programa de afiliados, não é? Depois a maneira de escalar, sim. Okay. Sim, mas isso é depois Interessante. quando vocês começaram a pensar em monetizar, porque vocês tiveram a ideia e depois pensaram, como é que a gente faz isto? Não. Não? Quer dizer, não, já veio com o business model atrás, já veio com a experiência toda que tínhamos e no fundo a razão também da tração gigante que teve foi porque nós já sabíamos comunicar aquela dor e aquela parte, as pessoas procuram autenticidade e relacionam-se com isso. E sabíamos pegar num produto digital e mostrar os dois. Vocês já estavam a trabalhar nisso, vocês já tinham o Humanize e portanto estavam a trabalhar em cima disso, mas houve um momento em que o Afonso teve uma ideia. Sim. E que tu dizes que ele teve uma ideia. Que até veio que ideia foi foi esta ideia de readaptarmos um bocadinho o conceito e o sucesso que foi o Best Job in the World para o que nós tínhamos. Okay. Fazia sentido. Para o Humanize, não é? Para o Humanize. E era um bocado de continuação dos serviços que ele Portanto, a lógica era 10 países, 7 pessoas, 6 meses, vão viajar, tudo pago. Tudo pago. E depois ainda metemos lá, então ganhas mais 1.500 por mês. Ainda meteram um salário. Não podia ser salário, depois ao início achávamos que poderia ser. É para despesas. E depois foi para despesas, exatamente. Porque não podemos dar salário sem, depois entrava... Pronto. Legal stuff. Sim. Legal stuff. Então, eu também sei usar cenas em inglês. Mas era no fundo para as pessoas, para fazer o deal mais sweet deal. Sim, exatamente.
E depois as pessoas perguntavam-se, e com razão, não é? Então, mas como é que tu vais pagar isso? E nós, Como é que isso é um negócio? nós tivemos a ideia e fazia tudo sentido porque conseguíamos misturar. Nós até dizemos no documentário, a brincar ingenuamente, porque foi mesmo, então isso é perfeito, vamos fazer digital marketing e viajar à volta do mundo, o que é que podemos querer mais? Obviamente que nem, quase às tantas, nem o Afonso podia fazer muito, estávamos a gerir uma equipa grande, nem viajávamos durante 2 anos, né? Isso é a velha história do empreendedorismo também, que já foi falado aqui. Mas ao início começámos com a ideia que fazia sentido porque juntava muitas peças, sobretudo a peça de há 7 anos de que íamos trabalhar juntos. É esta a oportunidade, como é que não nos lembramos? E depois começámos a dizer, ok, é uma ideia maluca em termos de não temos investimento, nem achámos que fazia sentido e procurar investimento para fazer isto acontecer externo, até nós desde o início vocês falam muito aqui sobre isto e foi uma das coisas que eu me identifico desde o início, que é o tal se é negócio ou se é startup, e quando devia ser a mesma coisa, devia ser junto. E nós desde o início tivemos este foco de tornar a coisa sustentável, apesar de queremos fazer um projeto que nos ia meter se calhar com 250 mil de dívida a prometer, que era a viagem, mas já lá vou. Apesar disso, dissemos só vamos fazer isto se for sustentável. Então começámos a traçar, tínhamos sempre os trabalhos side jobs, mais um para a caixa. Side jobs? Percebes? Percebes? É o que vos financiava, o que vos financiava sim, para vocês poderem estar a fazer aquilo. Isso era crucial foi uma das razões para avançarmos com isso. Eu tenho a da Flying Man a rolar, vou buscar dinheiro aqui para mim e para o negócio também, e o Afonso era digital nomad, por isso temos tempo e não temos pressão para ter que lançar isto só porque sim, só porque está a acabar. Só porque precisamos de viver. Exato. E depois começámos a pôr um bocado por etapas, a dizer, ok, vamos ter que ter um bom site e uma boa plataforma, porque nós sabíamos desde o início que fazer um negócio à volta de angariar milhões de pessoas e só escolher 7 nunca seria uma coisa muito sustentável, não é? Ia sempre causar frustração, nunca íamos conseguir reter pessoas. Sabíamos isso desde o início, que eu aposto que é uma coisa que vocês já tinham aí preparado. E por isso, desde o início que dissemos, precisamos de uma plataforma, precisamos conseguir dar valor a toda a gente. Temos que nos focar nisso. Por isso, o primeiro custo assim à cabeça para podermos querer avançar é um investimentozinho de IT, uns developers para fazer um site e uma plataforma mais básica que seja. Não temos esse dinheiro. Vimos, era 20, 30 mil euros e fomos falar com o António da Wave Web, que já era amigo, já nos tínhamos cruzado na da Flying Man, foi um dos primeiros a acreditar no projeto Humanize e até tinha feito na altura um site para o Humanize, para ser tipo plataforma para distribuir os vídeos, etc. E fomos-lhe vender o sonho. E era sempre, se passarmos este obstáculo, então vamos ter o próximo e avançamos, porque até ali não tínhamos nenhum compromisso em avançar. Porque lá está, eu digo que isto é uma ideia maluca porque há um compromisso gigante a partir do momento em que dizemos que vamos fazer esta viagem. Não havia um plano B. Nós fizemos o orçamento da viagem o mais caro possível e dava se calhar 50 ou 60 mil para cada, mas o objetivo era sempre tender para zero com parcerias e nunca nos comprometemos a dizer esta viagem vale 60 mil para cada, ou 70 ou 250. Isso era sempre o plano B, era-se alguma coisa a acontecer, tenta-se simplificar e faz-se uma viagem mais simples. Portanto, tínhamos ali essa margem, mas não havia um plano B de não há viagem. E por isso, se há pouco dinheiro vão acampar. Exatamente. Sim, e traz valor na mesma. E como não é um posicionamento de resort e de luxo e tudo, tínhamos sempre a desculpa, mas que é verdade, e acampar faz parte de absorver mais da cultura. Portanto, eles ficaram desde hotéis de 5 estrelas a 5 euros. Portanto, fazia parte isso do conceito. E portanto tínhamos esse intervalo de até 250 mil ou 5 euros para acampar. Mas mesmo assim ainda tínhamos muitos outros obstáculos, quer a equipa, quer o site, etc. Convencemos o António, no fundo foram os nossos investidores, ele entrava com esse valor, teve que entrar na nossa cap table, obviamente, na altura, mas o projeto já não valia zero, já valia X mil porque ele já estava a dar um valor. Alguém valorizou nisso. Depois começámos a construir a partir daí e
E eu acho que o interessante deste vosso podcast é desconstruir este caminho, porque as pessoas querem sempre fazer projetos, mas não sabem como. E depois Exato. há sempre aquela tendência de dramatizar um bocadinho e eu vou largar tudo e vou fazer o meu projeto. Eu acho que isso, na maior parte dos casos, é errado. Eu acho que a importância de ter um side job é muita, porque é o que nos permite, se calhar temos 24 horas, o side job está a ocupar isto e temos este bocadinho de tempo para fazer o que estamos, e à medida que isto vai ganhando força, vai tirando tempo ao side job, e às tantas o side job desaparece, que foi o que aconteceu. Nós temos um ano a trabalhar, cada um por si, e íamos trabalhando poucas horas, depois mais horas, depois mais horas, e à medida que começámos a ver a aceitação das pessoas, nós fomos para as ruas, fomos, etc., começámos a perceber que havia aqui potencial, e às tantas foi, bora, temos que fazer isto. Isto está a crescer, e ver sempre muitas conversas em casa de o Afonso é um bocadinho mais avesso ao risco do que eu. Está na hora ou não? E eu estava assim, bora lá, meu, já temos aqui. Até quando já estávamos a faturar, eu digo, pá, ninguém fatura isto em 3 meses só, ou 2 meses, quando lançámos. Está bem, podemos contratar aquele. Está sempre assim este trás à frente. Né? Sim. Mas eu acho isso muito importante, tu estás a dizer, porque às vezes as pessoas querem fazer um projeto e acham que têm que dedicar-se a 100% àquilo, porque senão não vai funcionar. Uhum. E a verdade é que... Mas provavelmente esses são os mesmos que só querem casar quando tiverem casa, a mobília toda da casa, os tarecos todos e por aí fora, não é? Pois, a verdade é que não, né? E depois casam assim e divorciam-se ao fim de 6 meses. É o tal MVP e a importância. A verdade é que todos os projetos que nós idealizamos na nossa cabeça, epá, raramente não demoram mais tempo do que aquilo que nós planeamos. Essa é que é a verdade. E nós muitas vezes, há pessoas que temos um trabalho, vamos saltar do trabalho para fazer um projeto porque isto depois vai ser, vamos fazer aqui uma cena que vai ser brutal. E mas são depois, só 6 meses. em 6 meses isto vai estar, e depois não está em 6 meses, e depois entramos em stress, e depois esse stress faz com que nós façamos coisas mais à pressa, começamos a fugir daquilo que é a essência do nosso projeto, E o custo de oportunidade começa a crescer começa tudo a mudar. e a bola de neve. Então, eu gosto muito dessa lógica que estás a dizer, e realmente eu próprio também defendo isso muito. E tem muito a ver com a pirâmide de Maslow, que é tu tens que ter as tuas necessidades básicas satisfeitas. E essas necessidades básicas é assim como estás a dizer. Tens um side job, um trabalho que tu fazes, pode não ser um trabalho que tu gostes muito, né? Podes estar a trabalhar nesse trabalho para depois evoluir para outro, mas estás a garantir a sustentabilidade daquilo que tu estás a fazer. Nós promovemos, todas as nossas atividades são baseadas no Ikigai, não sei se conheces, é um modelo japonês para felicidade sustentada, e basicamente são 4 esferas que se intersetam, e no meio é o Ikigai, o Reason for Being, e as 4... Quais são as 4 esferas? Explica lá. O que tu gostas de fazer, o que és bom a fazer, o que podes ser pago para fazer e o que o mundo precisa. Quando tu juntas as 4, é o teu Ikigai, a tua Reason for Being. No fundo é a tua Your Best Life. E nós sempre promovemos isso, e não tem necessariamente de ser, tens um trabalho que está a fazer bem ao mundo e está às 4 coisas. Tu podes estar a fazer as 4 coisas sem ser na mesma carreira em separado. E podes ter esse tal trabalho que não adoras, mas estás a ganhar tempo para fazer o que gostas. Eu acho que é isso que eu também digo no documentário, que é o dinheiro faz isso mesmo, compra-te tempo para fazeres o que tu gostas. Certo, sem dúvida. Ok, então explica-nos lá. Eu achei uma coisa engraçada que tu disseste, foi, nós quando idealizámos isto percebemos, há 7 pessoas que vão fazer esta viagem, mas nós não vamos ter só 7 pessoas interessadas, vamos ter muitas mais, e por isso temos que também encontrar uma forma de criar valor para as outras todas. E portanto, foi nesse sentido que vocês desenvolveram, foi uma plataforma, né? Que tem mais coisas. Portanto, se eu não ganhar a viagem, também ganho qualquer coisa, não é? Exato. Explica lá qual é que é então o modelo de negócio. Portanto, as pessoas inscrevem-se, pagam por uma inscrição, entram na plataforma e depois há um sorteio para ganhar uma viagem. Exato. O dinheiro, agora entretanto, eu vou dizer o que era na altura, porque entretanto já evoluiu bastante. Mesmo antes do Covid já foi evoluindo muito. Nós fomos iterando o posicionamento e o modelo de negócio em si. Mas no início as pessoas entravam numa comunidade, só o entrar também já tem um valor em si, e o value for money era imediato, ou seja, era só $19, nós queríamos pôr isto, até nós queríamos atingir locais como a Índia, pessoas que nunca tinham viajado, e portanto para ser sustentável tinha que ser um valor muito baixo, e esses $19 eram logo trocados por um relatório profissional de personalidade, tailored para a pessoa, eu vou dizendo as palavras. Recebiam logo descontos em viagens que valiam mais do que os $19 em seguros, etc. Começámos a fazer várias parcerias nesse sentido. Entravam na comunidade que
a própria plataforma em si também tinha valor. Nós começámos a organizar muitos webinars, um bocado até deste género, para desconstruir a vida das outras pessoas. Tivemos lá pessoas importantes, vídeos, muito conteúdo ali à volta. Nós estávamos focados em tentar dar o máximo valor possível, mas sobretudo o máximo valor percebido para as pessoas. Até quando mandávamos e-mail, tentávamos de alguma maneira sublinhar que, olha, isto tem valor, isto faz parte dos teus $19. Sabíamos desde o início que era uma luta, porque ninguém ia ser escolhido, basicamente, só 7 pessoas no meio de muitas, portanto o nosso foco era as muitas. E além disso, nós conseguimos também uma parceria com uma startup americana de portugueses, da Sky Hour, não sei se conhecem, que basicamente está a redefinir a maneira como pensamos e compramos horas de avião, e basicamente uma hora é igual a $60 e é uma hora de voo e é sempre esse valor. É mais é simples, mas mais complexo que isso, porque está por trás. Mas para nós o que nos interessava, conseguimos fechar uma parceria com eles em que eles, como custo de aquisição, estavam dispostos a dar uma Sky Hour só para americanos, porque eles estavam a começar focados no mercado americano. Nós, como não éramos vistos como uma empresa, éramos vistos como amigos próximos das pessoas, enquanto uma Sky Hour é visto como uma empresa, e nós temos uma comunicação muito mais próxima, e é diferente nós darmos uma Sky Hour ao João do que a Sky Hour dar diretamente. E conseguimos fechar uma parceria em que oferecíamos uma Sky Hour a toda a gente que se inscrevesse. Por isso, basicamente, a certa altura estávamos a vender notas de $2 a $1. E nós achávamos que isto ia arrebentar quando conseguimos fechar essa parceria, porque era literalmente, sem marketing bullshit, compravas, recebias $60 em créditos para viajar. Podias só ir daqui a 1 hora de distância e já estava. Era tão bom que nós tivemos muita dificuldade em comunicar. Começámos com o get $60 off e havia empresas a dizer get $200 off e nem sequer era 200, ou tinhas que comprar 3.000 em compras, o que seja. E depois começámos a tentar definir, e como o conceito em si também não é tão fácil de explicar, ou o comportamento das pessoas não tinham que mudar muito o comportamento das pessoas na parte de compra e a conexão que têm com viagem. Então esse problema também veio para nós e nós não estávamos a conseguir comunicar isso da melhor maneira, mas quem percebia, isto para dizer que só ali as pessoas pagavam $1 e recebiam 2, literalmente. Uhum. Para além de todos os outros para além de todas as outras coisas. Uhum. Mas pronto, isso foi uma das grandes aprendizagens que eu tirei para trás desta experiência. Nós estávamos tão focados em dar valor às pessoas por $19, quando tu vais, o Afonso num dia qualquer acordou a dizer, olha aqui, comprei um PDF de preparação para surf, uma coisa qualquer, com planos de exercício físico, por quase $19, e nós, é isto, pagaste $19 por isso, e nós estamos a fazer, temos 20 pessoas a trabalhar numa plataforma, estamos a fazer podcasts, estamos a fazer parcerias, e tu pagaste por isso. Só nós estamos, PDF. Sim, não é? Só por isso, uma percepção completamente diferente de valor. Por $19, e até o relatório de personalidade que as pessoas recebiam é rico, e até pode ser se calhar comercializável por $50 em alguns sites na internet. Consegue-se arranjar por isso. Sim, portanto o que estás a dizer é, se vocês juntassem e agregassem todo o valor que vocês estavam a dar por aquela inscrição de $19, vamos pôr aqui um número, seriam à volta de $500,000 se calhar. Sim, certo? Só que nós estávamos tão focados em desviar a atenção da viagem, porque obviamente a viagem era o grande hook de aquisição que nós tínhamos, e logo a partir do momento em que as pessoas entravam na nossa sala, tínhamos que começar a tirar muito valor para eles esquecerem da viagem, porque nós sabíamos que não iam ser escolhidos, só uma porcentagem muito pequena. Sim. E depois, além disso, também na parte de comunicação, não é um sorteio, porque isso também, primeiro porque não queríamos que fosse um sorteio, porque depois também implicava muitas legal stuff, e nós queríamos mesmo selecionar perfis diferentes que fossem complementares, fazer um grupo complementar e que conseguissem ser mesmo realmente humanos e fazer essa parte do humanize. Portanto, tinham que ser mesmo selecionados. Fechámos uma parceria com a Randstad, que é parecida, por isso é que o confundi. E eles fizeram em colaboração o processo de seleção
para escolher estes tais 7 perfis diferentes. Eu estava a dizer isto porquê? Porque também estávamos focados em... Havia sempre aquela tentação de dizer, está bem, uma rifa, pagas uma rifa e vais para a viagem. É isso que é tipo nós, um Euromilhões. Não. É tipo um Euromilhões. Sim. Tu, $19, entra uma data de gente, nós vamos fazer dinheiro suficiente para pagar a viagem, né? E os outros todos perdem. E no fundo até podia ser interpretado assim. E nós não tínhamos, isso se calhar é um tema que eu até gostava de puxar, não tínhamos um pitch suficientemente sólido. Se nós não lhes damos uma maneira de dizer, olha, isto é catch-up, eles vão interpretar da maneira que querem, e a interpretação era, isto é uma rifa. Portanto, nós tínhamos de conseguir ter uma comunicação muito sólida a dizer, isto é catch-up, nós estamos a oferecer é catch-up. E não tínhamos, e por isso eles interpretavam assim, mas nós tínhamos palavras proibidas, por exemplo, sorte, sorteio, etc., que nunca se podia usar, porque havia este processo de seleção, tínhamos esta tal questão do valor que tínhamos de dar este perceived value a toda a gente, mas mesmo assim acabava sempre por cair na mas parte. Uma coisa, tu achas que isso permitiu criar a comunidade? Sim, quando começámos a focar noutras coisas mais essenciais. Mas a comunicação era mais unidirecional ou não? Exatamente, quando começámos a focar no essencial deixou de ser unidirecional. Ou seja, o que é que estás a dizer? O que é que queres dizer com focar no essencial? Era a comunidade neste caso. Okay. Porque antes estavam a comunicar na viagem. Não, estavam a comunicar benefícios. Ou isto, ou o valor e benefícios. E depois esquecemos, se nós queremos que isso seja uma comunidade, então temos que lhes dar e ouvir mais. Isto também... Okay. Então isto e o que é que passaste a fazer a esse nível? Parece que passaram 5 anos e isto foi tudo questões de meses, porque foi mesmo um crescimento muito grande e acelerado e às tantas nós começámos então a olhar mais para a comunidade e a ouvi-los. E mudámos um bocado a estrutura e os processos internos da equipa para não ser um só ouvir e entrar por um ouvido e sair por outro, para aplicar essas mudanças. Então criámos um Customer Success Team que fazia relatórios semanais e dava à equipa toda e organizava bastante os tipos de feedbacks. Houve uma altura que nós estávamos a receber 100 mensagens compridas por dia, uma média de 100 mensagens, que é muito. Uhum. Tu referiste que... Isso é ouro. Sim, sem dúvida. Mas houve muito desse ouro que vos transtornou, não foi? Isso foi foi um mês depois. Okay. Parece que foi muito tempo. Sim, foi um mês depois. Isso já é Black Weeks, não é? Isso é a famosa Black Week. Sim, mas só para acabar este ponto, nós começámos a pôr as pessoas no centro e a ouvir realmente, e eles começaram-nos a dizer exatamente o que é que queriam. Os webinars só fizemos que as pessoas disseram era muito giro ter outras pessoas a fazer. Fizemos o webinar. Depois começaram a dizer fizemos um live no YouTube e começou aquilo organicamente, muita gente a falar que giro, que estou na Austrália, sou da Índia, era giro, encontramos um sítio para falarmos e nós, sai que essa informação, fizemos o Connect, que era um sítio na plataforma para eles falarem. Fizemos mais programas também com base no feedback, ou seja, começámos a focar na comunidade para dar valor ao que a comunidade queria e a trazer novos produtos ou novas ofertas com base nisso e naturalmente a comunidade começou a crescer. Até a altura eram só pessoas que se tinham inscrito e ali começou, porque no fundo quem se inscreve para 6 meses à volta do mundo assim tem muito em comum e sobretudo que se identifica com o tipo de conteúdos que nós partilhamos, a ter uma linha em comum com outras pessoas mesmo que estejam no outro lado do mundo. E este like-minded unia as pessoas era esse comum, não é? E começámos a ver que esse comum era mesmo um comum e as pessoas eram todas realmente autênticas e interagiam muito facilmente, até temos casais que se formaram lá, etc. E por isso começámos a apostar, esse tal focar no essencial, a apostar nessa tecla. Então o que é que aconteceu para aparecer a palavra do scam? Foi crescimento rápido demais. Porque, só para contextualizar, portanto, vocês depois há uma altura que é o que vocês chamam a Black Week, onde tudo começa a correr mal, portanto, várias pessoas começaram-vos a acusar de que era um scam, que vocês estavam... Mas quantas pessoas é que já tinham inscritas nessa altura? 5, 10 mil, não se calhar nem tantas. Uhum. E essa publicidade negativa começou-se a alastrar como um vírus. Começou-se a propagar para até patrocinadores que vocês tinham, que era o caso da Sony, que vos obrigou a retirar o logotipo deles, não foi? Que era uma parceria ibérica e depois chegou aos headquarters de uma maneira errada. Não podemos estar ligados a estes gajos, claro. Não é?
Portanto, tudo começou a correr mal, mas o que é que foi o catalisador disso? Chegaram a perceber? Já percebeste? Porquê que isso aconteceu? Uma startup é sempre frágil só por si e não tem grande credibilidade, a não ser que venha com as histórias dos fundadores ou com esse track record que um fundador pode trazer, mas mesmo assim nunca nasce com credibilidade e com confiança. E uns gajos que vêm aqui oferecem uma viagem à volta do mundo, como nós podíamos se calhar aparecer ao lado de um anúncio do "Ei, você ganhou um iPhone", ou então ganho 6 meses à volta do mundo. Então, Certo, aqueles anúncios em direto, estou a perceber o que estás a dizer. quem inventou a Apple Exato. ganha um iPhone hoje. E depois foi bola de neve. Há um chico esperto qualquer que decide escrever um artigo a dizer que é scam, ou que depois no final até conclui porque falou com o Randstad e com outros, mas o título, para ser clickbait, dizia mesmo que era fraude. E nós até falámos com ele, não, mas isto puxa mais cliques e tudo. Isto depois é bola de neve, as pessoas não têm muita atenção, sobretudo na internet. Basta ires ao Reddit scam e está lá Your Best Life, já vai crescendo esse sentimento de que é scam, ou nem sequer arriscas. Uhum. E isso começou a escalar como nós escalámos também, mas pela parte negativa. Isso foi... É incrível, não é? Essa forma como as coisas ganham vida na internet, não é? No digital, como uma pequena sementezinha, não é? E transformou, basicamente, mandou por água abaixo numa semana um monte de trabalho que vocês tinham feito, não é? Não, mandou mesmo o trabalho, a empresa em si. Nós, por exemplo, a Sony, que era uma grande credibilidade, nós sabíamos também que no início tínhamos que ter credibilidade para poder oferecer isto, as pessoas tinham que ter alguma confiança. A Sony, logo associar à Sony, já tínhamos ganho essa parte, essa confiança. Sair a Sony quando estão a acusar de scam é porque é mesmo scam. Yeah. E depois, até NGOs que nós queríamos doar dinheiro começaram, não podemos estar associados, etc. Parcerias que nós precisávamos de fazer, parcerias operacionais ou de marca, o que seja, para a viagem, também não se queriam associar. A nossa fonte de receitas, que era o que nos permitia escalar, também começou a descer, as campanhas começaram a ter menos resultados. As pessoas deixaram de se inscrever, não é? Sim, às tantas estava todos os dias eu a responder a cada comentário e a dizer não, isto não é scam, etc. E aí também foi um ponto de viragem para... nós estávamos muito focados em tentar provar que não era scam, enquanto já tínhamos 5.000 pessoas, se calhar, que gostavam de nós e que nos defendiam. E se tu vais ao Instagram do Sporting, tens lá benfiquistas, mas depois os sportinguistas vão se defender, não é a página que se vai defender. Foram atraídos para o tema negativo, não é? Sim, e nós começámos foi a chamar a focar-nos nessas pessoas em vez de focar no negativo, e eles próprios começaram a defender-nos, que tem muito mais credibilidade de ser os próprios a defender. Até porque eles pagaram, estão lá, estão na plataforma então, e o que é já que receberam mudou? valor. O que é que fez virar outra vez a frigideira? Foi estas pessoas da comunidade, Foi a comunidade, não é? Que se mobilizou. Sim, que já se relacionavam bem connosco, que já acreditavam em nós, que acreditavam no projeto, e começaram eles próprios a deixar comentários, a tentar virar um bocadinho. Ok. Então, o que é hoje a Your Best Life? Faz-nos lá aí um pitch, elevator pitch, 60 seconds. Tivemos metade do ano só a fazer pitches e depois já lá vamos. Mas a Your Best Life hoje é uma organização educacional, até esse o nosso CAI. Nós promovemos programas de desenvolvimento pessoal, seja offline através das viagens, as nossas scholarships, ou online. Nós neste momento estamos a desenvolver com um parceiro americano um programa, é quase como se fosse um retiro trazido do online para, ao contrário do offline, para o online. Portanto, nós oferecemos programas e acreditamos nesta noção da vida balançada, neste tal Ikigai no Your Best Life. Portanto, oferecemos e vendemos programas para ajudar as pessoas a viver uma vida mais balançada. Find and keep their best life. E por isso é que temos este nome, que é um bocado um desafio, porque é uma expressão muito usada nos Estados Unidos, mas que não havia assim nenhuma marca a agarrar muito, apesar de usarem muito isso no marketing, só que é usada para algo mais superficial, muito para resorts, etc. E nós aceitámos um bocado como desafio e como oportunidade, porque ainda não havia nenhuma marca à volta disso, para tentar redefinir esta noção de best life, em que tentas balançar o que gostas de fazer com o que podes ser. Podes ganhar dinheiro e fazer bem ao mundo também. Mas neste momento nós temos uma pandemia que ainda está para durar, não é?
E vocês tiveram que se adaptar porque a vossa essência começou com viagem, agora estão focados na saúde mental e nas pessoas se desenvolverem si próprias. O Covid teve influência nessa estratégia ou isso já vinha depois dos acusamentos, dos acusarem de scam e vocês começarem a mudar? Isto já vem há 7 anos. Começámos este podcast a falar sobre usar a viagem como desenvolvimento pessoal. Era tudo à volta disso. E portanto, desde o Humanize que eu tinha vindo a aprimorar isso, depois escalámos para o Your Best Life e continuámos a usar a viagem como ferramenta para isso. Isto só estávamos focados no offline e estava aqui a explicar que fomos investindo cada vez mais na plataforma para dar valor. E essa transição já estava pensada, mas o Covid veio acelerar brutalmente porque a nossa aquisição estava toda alocada à parte da viagem ainda. Apesar de darmos valor na parte de mental health, não conseguíamos ainda monetizar essa parte. E portanto, basicamente, quando veio o Covid, nós deixámos de poder promover viagem e não tínhamos suficiente valor do outro lado para poder monetizar e portanto as nossas vendas pararam completamente. E foi chato, foi difícil, foi uma adaptação. Foi um bocadinho chato. Foi um bocadinho chato, mas eu estava na minha casa do Baleal e ia olhando tipo, dias e dias ao telefone, depois ia olhando para o mar e dizia não podes queixar, tens é que adaptar. Foi a parte pior de todas, foi perdermos a nossa equipa que já estava muito bem aliada e a trabalhar muito bem e nós tivemos de reestruturar tudo. Simplesmente nós a partir de março, quando tivemos de interromper este tal Life Changing Program, porque depois também foi isso, começou, eles foram viajar, foram anunciados em dezembro, começaram a viajar em fevereiro e a 14 de março estavam a voltar para casa. Ainda foi bom, ainda foi transformador. Ao menos conseguiram voltar para casa, também foi bom. Sim. E por exemplo, pusemos uma pessoa a viajar que nunca tinha saído da terrinha dela da Índia e a transformação foi incrível. Ela tinha cabelo comprido desde pequenino, queria ter cabelo curto, mas tinha medo de ser outcasted e chegou a casa, cortou o cabelo e meteu no Instagram a dizer why not? Saiu de casa de onde estava para ir para outro sítio, mudou de trabalho para outro trabalho que gostava. Teve uma transformação mesmo brutal e só teve 2 semanas, mas também apanhou com tanto conteúdo e tanta informação, portanto só por isso em si já valeu a pena. Já valeu a pena, mas mesmo porque é palpável a mudança dela e dos outros também, e não foi só do chat, porque nós tivemos mesmo muita gente a mandar várias mensagens e interagir connosco, desde o report, desde os nossos conteúdos, a dizer mesmo que houve aqui um spark e que uma faísca qualquer que os fez tentar redefinir o que é esta noção deles de Your Best Life, e isso aí é, mesmo que o projeto acabasse hoje, tinha sido um sucesso. Ótimo. Mas não acaba, porque nós somos empreendedores e resilientes. Então, e vão voltar as viagens 2022, 2023, vamos viajar com a Your Best Life? Vamos ver, estão on hold agora. Mas vocês estão a monetizar agora a plataforma? Não. Voltou outra vez, a barrinha do Side Jobs voltou a ganhar um bocado de... A ganhar espaço, a conquistar espaço. Ou começámos a fazer os serviços basicamente que nós fizemos para o Your Best Life como case study, começámos a oferecer a outras empresas, portanto esta junção de conteúdo de qualidade e performance online, começámos a fazer isso para as outras empresas. Um bocado já mais no modo de agência, não é? Sim, até através da Flying Man, que nunca parou, tinha sempre alguns projetos a continuar, até porque temos uma rede de freelancers a continuar a trabalhar. E de clientes que já conhecem o vosso trabalho. Exatamente. E em paralelo, sem hipótese, tivemos de reestruturar a equipa, ou seja, reestruturar é uma maneira bonita de dizer que fiquei só eu e o Afonso. Já estás com a conversa de startup. Exatamente. Isso aí é das partes que mais pena me mete, porque tínhamos lá pessoas que deram muito pelo projeto, porque senão também não tínhamos chegado aqui, mas não havia hipótese, eles também se perceberam. Nós ainda tivemos 5 meses a tentar fazer pitches para o mundo inteiro, não fomos falar convosco por acaso, mas a certa altura, se calhar até só um bocadinho sobre esta parte dos pitches, nós tínhamos um subject. Fazer pitch foram levantar dinheiro. Queríamos levantar dinheiro para fazer esta transição, para acelerar esta transição, porque no fundo até não tinha que ser necessariamente negativo a questão do Covid, antes pelo contrário, era a altura para focar no produto e nós até o pitch era para fazer uma app
virada para esta parte de mental health. No fundo era desenvolver mais a plataforma que tínhamos feito até então. E já antes do Covid, que as viagens passaram de produto para marketing strategy, ou seja, em vez de contratarmos, fazermos um anúncio na televisão, uma coisa qualquer desse género, as nossas scholarships, os nossos programas, as nossas viagens, era a nossa estratégia de marketing e servia como gancho. E tinha muito mais resultados, era uma coisa muito mais viral. E no fundo era como gancho para as pessoas chegarem à nossa comunidade e receberem o valor que nós tínhamos para dar. Portanto, havia valor no pitch que vocês estavam a fazer. E o nosso gancho para os pitches era, olha, faturámos 1 milhão de euros, fizemos em 10 meses bootstrapped. E então conseguimos falar com muita gente nos Estados Unidos, estávamos sobretudo à procura de investimento lá, porque os maiores case studies, Calms, Headspace, empresas desta área de mental health, que era onde nós queríamos reforçar, são de lá, e nós queríamos alguém que respirasse muito isso. Só que às tantas, à medida que o Covid ia passando, nós íamos perdendo leverage, o nosso custo de oportunidade estava cada vez maior, nós não tínhamos dinheiro, e às tantas a avaliação também começou a descer, porque uma coisa era, nós até começámos a algumas conversas de investimento antes do Covid, e tínhamos um leverage grande porque tínhamos um negócio a andar, em transformação, como é normal, mas a andar, e uma coisa é injetar dinheiro numa coisa que está a funcionar, outra coisa é quebrar esse nosso momentum, que foi o que o Covid fez, e dizer, ok, vamos começar, mas diz-me o que é que tu és. E às tantas nós trazemos a história toda de evolução para trás, que eu acho que é uma coisa que valoriza um pitch, a parte de iteração e irmos percebendo, mas só complicava, porque nós já não tínhamos momentum. Então mas é de viagem e é não sei o quê. É uma história muito e agora complicada. Como é que é? Agora já não é nada, não é? Tipo... Sim, agora Exato. estás a contar a história de há um ano Portanto, atrás. então, mas porque é que estás a contar? Valoriza enquanto empreendedor, porque fomos iterando e fomos ouvindo muito a nossa comunidade e dando mais valor, mas só complicava o pitch. Até houve um que correu muito a mal, assim daqueles de 5 minutos, tinha lá gajos da Calma e tudo, investidores, e nós tinha treinado bastante o pitch, mas ainda tinha muita parte da viagem. Às tantas no final disse, mas o que é que vocês fazem? Eu, Falhei. já fomos. Nem perceberam o que é que eu faço. Aliás, até falámos com alguns empreendedores cá, falámos por exemplo com o Miguel Santamar, e ele disse logo, vocês têm uma história complicada de contar, tipo, percebeu logo a coisa em si, porque no fundo é difícil tu mostrares este número como esta comunidade que vocês já têm para a nova app, não quer dizer que essa aquisição seja a mesma, é difícil mostrar essa parte, mas que faz sentido e continua a fazer, só que às tantas tínhamos que largar um bocadinho o modelo antigo. A história é muito importante quando estás a levantar dinheiro dentro de investidores, a história é muito importante, né? Isso foi das coisas, das maiores aprendizagens. Sempre aquelas grandes empresas e o Google, não sei o que, foi tudo uma garagem, é tudo para contar uma história, né? Porque é essa história que depois vai é o que fica. Não, e o Twitter Pitch, logo desde o início, não sermos rifas, se nós não tínhamos um Twitter Pitch suficientemente bom para as pessoas não quererem agarrar a parte das rifas, e também não tínhamos às tantas. E agora no fundo é muito simples, nós desenvolvemos e promovemos programas de desenvolvimento pessoal, seja offline ou online, e obviamente que a viagem aqui é um dos nossos posicionamentos, é um ponto de ligação do online e o offline, e que vai voltar, não é? Esperemos que sim. Não olha, tenho Guilherme, dúvidas. temos que ir à frigideira, vamos aqui à nossa frigideira do Bitalk, ok? Já sabes, tens de tirar ali um envelopezinho, ler e responder. Já sei. Para recuperar energia. Há pouco estavas a falar de vegetarianismo e não sei o quê, depois vais buscar o bife. Isso é um bife de soja. Quais são os ensinamentos mais importantes que trouxeste das tuas viagens? Os ou o? É que nós somos insignificantes, e que Lisboa ou Porto ou Portugal ou qualquer sítio no mundo é uma bolhazinha comparada com o que é, e que no one cares. Yeah. E isso, se tu aterras na Índia e vês aquela confusão toda, de repente voltas a Portugal e ele disse-me isto, e então tens ali 1 bilhão de pessoas É tão insignificante. Tu falaste também há É o pouco. banho da humildade, não é? Estavas a falar muito, fala-se muito de self-awareness. Tu falaste uma coisa que eu gostei muito, que é o global awareness. E claramente as viagens é uma coisa que trazem e é super importante. Eu acho que só faltou aqui
uma parte mais positiva. Nós acabámos com o Your Best Life assim e nós estamos então voltámos que tu vais voltar, pá, e vais fazer, vais trazer mais valor. Muito ativos, estamos a desenvolver este programa de, no fundo é esta tal experiência que eles tiverem, como teve tanto sucesso com o chat. Nós queremos trazer, e é uma série de workshops e exercícios, tudo para trabalhar a parte de self-awareness, que no fundo é um remédio para a dor do século XXI e que as pessoas têm agora, e vamos escalar e multiplicar isso e chegar. Então o apelo que deixas para a Your Best Life é para quem? Para as pessoas mudaram um bocadinho, porque agora já não é só para as pessoas que eu quero ir viajar, não é para viajar, as pessoas para melhorar a sua vida, não é? O Covid é o mais importante do que nunca, como falámos hoje aqui. Se tu vais ver os nossos conteúdos, e já desde há muito tempo, mesmo quando só falávamos de viagem, era sempre de vocês fizeram-me acordar, mesmo só com os conteúdos mesmo, esquece o chat. As outras pessoas toda a comunidade, vocês fizeram, eu agora quero, ou vou mudar, ou vou trabalhar mais em mim, e nós a partir daí desligávamos um bocado das pessoas porque não tínhamos nada para acompanhar essa jornada nem para fazer, e agora no fundo estamos a desenvolver o produto para acompanhar essa jornada e para oferecer valor e para dizer, continua connosco que vais, e é uma coisa muito útil e muito pragmática e fácil, no fundo é meditação e journaling guiado com as melhores práticas, é ajudar as pessoas a ir para o centro do Ikigai. E acho que faz muito sentido, não só pelo Covid, mas também pela realidade dos millennials e da nossa juventude, e somos hoje em dia as coisas andam mais rápido, precisamos de mais ajuda e de nos concentrar. Exato. Obrigado, Miguel, por teres vindo. Guilherme, desculpa. Estavas há bocado a falar do Miguel, fica com o Miguel na cabeça. Olha, pessoal, obrigado a vocês por estarem desse lado. yourbestlife.com .io é o cool da startups. yourbestlife.io, chequem lá, agora tem coisas novas e quem sabe as viagens ainda vão voltar. Obrigado pelo convite e por esta iniciativa.